Oiê, olá, olá, tudo bem? Vamos entrando aqui nesse vídeo, já dá o seu joinha aí embaixo, segue o canal para você ter mais conteúdos como esse. Hoje eu vou falar sobre o Salmo 28, né? Para quem lê a Bíblia e para quem está começando, é muito importante a gente sempre ter uma interpretação, uma análise do que a gente está lendo, né? Para a gente ter uma aplicabilidade na nossa vida, porque a Bíblia nada mais é do que um manual deixado por Deus para nós, né? Então, nesse momento, eu peço para que Deus realmente entre aqui nesse lugar, me encha de sua sabedoria para que eu possa transmitir boas palavras para vocês, tá bom? Então vamos lá, hoje eu tô lendo o Salmo 28. O Salmo 28, ele já faz parte daqueles salmos da Bíblia de sabedoria. São os salmos que foram compilados pelo Ezequiel, né? Que eram coisas, discursos, palavras que o rei Salomão dizia, né? E o rei Salomão foi um dos homens mais sábios que existiu, né? Quando ele foi realmente ser nomeado rei, ungido rei, ele já tinha muitas posses, ele já era muito rico. E ele pediu a Deus sabedoria. Ele falou assim: Deus, eu já tenho tudo, eu não quero ser o rei mais rico, próspero, eu quero ser o homem mais sábio para governar para esse povo. Então, realmente, Deus o encheu de sabedoria e foi aí que surgiu, né, esses discursos cheios de conhecimento, cheios de sabedoria que nos guiam até hoje. E no Salmo 28 ele diz assim, ó, eu vou pôr ao comecinho, mas ele fala assim, ó, já no versículo 4 e 5, os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Ou seja, os que deixam a lei são aqueles que estão condizendo, estão a favor com os ímpios, os pecadores, os homens maus, né? Vai depender aí da sua tradução. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então vamos dar uma pausa aqui, porque quando ele fala esse juízo, né, em outras traduções ou em outros momentos da Bíblia, você vai ver que ele usa muito essa palavra juízo e justiça, né? Então quando ele fala que os homens maus não entendem a justiça, não entendem o juízo, o que eu entendo disso? A nossa justiça humana que nós fazemos aqui na Terra, as nossas leis humanas, né? Não só as leis jurídicas, tá? Não estou falando só do sistema político, legislativo, não. As nossas leis, os costumes, tudo que rege aqui na Terra, que é normal aqui para nós, não é o normal de Deus. Não é o normal de Deus. Então, o que é justo ou injusto para nós aqui não passa de uma mera percepção humana. A justiça de Deus, o juízo de Deus é algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Ou seja, nós não conseguimos nem julgar quem é mau, quem é pecador, quem é bom, quem é o bom samaritano. Entendeu? Jesus, quando ele passa na terra, ele deixa os exemplos. Ele deixa, né, a vida dele como exemplo de uma pessoa boa, de uma pessoa justa aos olhos de Deus e de uma pessoa que realmente a gente deva se inspirar. Mas até ele é muito questionado justamente por quem seguia ele, né? Porque quem não seguia, né, o condenava. Mas quem seguia ele, várias vezes questionava as atitudes dele e falava: mas Jesus, amigo, isso não é justo.
você não vai fazer isso, você não vai reagir assim, você não vai agir dessa forma? Não, porque foge aos olhos humanos a justiça divina. Então nós nunca saberemos qual realmente é a justiça de Deus, porque nós não temos nem capacidade mental, emocional e espiritual de entender. No dia que a gente entender, a gente já vai estar lá na eternidade com Jesus Cristo. Então, quando ele fala que os homens maus não entendem a justiça, tá? Nesse primeiro momento, eu quero que você se inclua neste ponto. Mas, Patrícia, eu não sou uma pessoa má, né? Eu oro todos os dias, eu tento seguir ali uma vida cheia de princípios e valores, mas nesse primeiro momento, se coloque como uma pessoa humana. Se inclua nesse versículo simplesmente pelo fato de você ser humano e você erra. Eu e você erramos. O que nos diferencia é justamente quando nós sabemos desse erro e nós fazemos o caminho de volta para a santidade, que é o arrependimento, a auto-humilhação e realmente se entregar para Deus, se submeter ao poder de Deus para nos perdoar, nos mudar, nos transformar. Aí sim, a gente sai dessa parte do versículo que não entende o juízo e vai para a segunda parte, que é os que buscam o Senhor entendem tudo. Porque enquanto eu estou naquela posição de achar que eu sei o que é justiça, achar que eu sei o que é bom ou mal, eu ainda estou na primeira palavrinha aqui do versículo, os homens maus, os homens humanos. Eu acho que eu sei o que é a justiça, mas no fundo eu não entendo nada disso. E quando eu realmente busco ao Senhor, dependentemente do Senhor, submissamente ao Senhor, aí eu passo a entender tudo. Talvez, né, eu fico me observando assim, tem vezes que eu nem entendo. Tem vezes que eu nem entendo, mas eu sei que é a justiça dele e que tá tudo em paz, então. Então esse descanso, essa leveza de descansar no colo de Deus, mesmo que a gente não entenda, mas simplesmente se submeter à justiça dele, já nos faz uma pessoa melhor, já nos separa dos homens maus. Aí, continuando aqui no Salmo 28, ele vai continuar falando de quem guarda a lei, né, a lei de Deus, né, lógico, quem entende e busca o Senhor em primeiro lugar, que segue os seus princípios, tal. E aí tem uma hora que ele fala assim, ó, no versículo 10, acompanha comigo. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Ou seja, eu tenho já uma vida baseada na Bíblia, os princípios cristãos, tal, mas eu tenho uma pessoa próxima que fica aqui no meu ouvido, né? Aqueles amigos do inimigo, sabe? Ficam aqui. É essa pessoa que ele tá falando aqui, ó. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, certo? Mas os sinceros herdarão o bem. Aí aqui vem a palavrinha que eu gosto, a palavra que eu amo falar com vocês. Os sinceros, ou seja, aquele que se mantém no princípio, porque o que é sinceridade? O que é ser sincero? É você se manter na sua palavra, certo? O sincero é aquele que é uma pessoa na sua frente e ela continua sendo a mesma pessoa
quando vira as costas para você. Ela é sincera com você. O sincero com Deus é o que está aqui sozinha no quarto, fazendo o devocional, lendo a Bíblia, louvando e se enchendo de Deus, e quando sair para o mundo lá fora, seguir sendo fiel aos princípios bíblicos, aos princípios cristãos, aos princípios que eu aprendi aqui agora lendo a Bíblia. Não adianta eu aprender aqui e ir lá fazer o contrário. Isso não é ser sincero, isso não é ser honesto, isso não é ser fiel a Deus. Então ele está falando aqui dessa pessoa que está seguindo, que está buscando, que lá no começo já entendeu, né, que a justiça humana é diferente da justiça divina, e que mesmo assim ele vai prevalecer nos princípios, nos valores, mesmo que às vezes não pareçam a justiça aos nossos olhos humanos, mas eu vou permanecer aqui na palavra. Esse é o sincero que ele está falando. O que vai acontecer com essa pessoa? Os sinceros herdarão o bem. Vamos voltar para o nosso tema central, aqui do meu canal e todo o meu conteúdo que eu entrego para vocês, a herança divina. Porque a herança patrimonial, a herança, uma empresa, os imóveis que seus pais deixam, que seus avós deixam, aquele porta-retrato com a foto da família, dos avós, do tataravô, de quando ele veio no navio da Europa. Essa herança material, ok, vai acontecer aqui e tal. E, mas não é justo porque o meu irmão recebeu um porta-retrato a mais do que eu, e a minha mãe, ela deu aquele vaso de porcelana portuguesa para minha irmã, e para mim ela entregou só um cachepô de cristal. E não é sobre isso. Não é sobre isso. Aí você vai estar tratando no mundo humano, no mundo material, justiça e injustiça, isso aí você resolve lá na lei, no inventário, com o juiz, e aí ele vai fazer a justiça humana e você vai ter que aceitar e pronto, mesmo que você se morda de raiva. Agora, a justiça real, a herança real, é essa aqui. É essa do versículo 10. É o bem que Deus deixa para nós. É a bondade, é a abundância. Porque tem muita gente que não tem bem nenhum e que sabe que já herdou esse reino. E ele é muito mais rei e rainha, muito mais príncipe e princesa do que eu e você que estamos questionando quem vai ficar com o quê. É caminhar nessa filiação de Deus Pai que vai me tornar uma herdeira real, que vai fazer com que eu governe nesta terra, que vai fazer com que eu sente em mesas que eu nunca imaginei. Não são mesas de reis e rainhas que tem muito ouro, muita prata, muito diamante. Não, às vezes é aquela pessoa exata que tem o poder de me dar uma palavra que vai curar a minha vida e de toda a minha geração para frente. É o poder, é a beleza, é o bem de quem nos apresenta a Jesus. Essa é a mesa que eu quero sentar. Essa é a mesa que vai me trazer a real herança e que vai me ajudar a deixar uma herança, um legado muito melhor para os meus filhos do que só um patrimônio. Claro que a gente vai deixar patrimônio, claro que você vai trabalhar, claro que você vai prosperar, dar uma vida
confortável para os seus filhos, querer o melhor para eles, tal. Mas o que vai perpetuar ao longo do tempo não é isso. A gente vê aí, eu sempre falo das estatísticas das empresas familiares se separando, quebrando, vendendo a partir da segunda, terceira geração. Imóveis que se perdem aí em brigas judiciais que duram anos e às vezes passam de geração em geração lá na justiça brigando. Esses dias eu estava falando com uma amiga minha, estava almoçando com ela e ela falou assim: Patrícia, é engraçado porque minha avó deixou um terreno de milhões, mas os meus pais nunca conseguiram se resolver com os irmãos, tal. E aí essa herança, esse terreno, nunca chegou nas minhas mãos e dos meus irmãos e dos meus primos. E a gente sempre teve uma vida muito difícil, tanto é que todos nós tivemos que sair cedo de casa para ir trabalhar, para se virar. Hoje cada um toca a sua vida, tal, com muito trabalho, muita luta, e o terreno de milhões está lá, parado. Então, assim, quando eu vejo a palavra herança na Bíblia, eu tenho cada vez mais certeza de que é me mantendo firme nos princípios e valores que Deus nos dá em todos os momentos da Bíblia. E olha aqui, como eu falei no início, quem escreveu isso foi Salomão, certo? O homem mais rico que já existiu nessa terra. Ele entende de bens patrimoniais. Mas o que ele está falando aqui? O que ele está afirmando aqui? Que ele quer deixar para as próximas gerações, que ele quer deixar para o povo no reinado dele o bem, a herança divina. Isso me deixa tão feliz, saber que hoje eu tenho a oportunidade também de falar com você e com os meus filhos aqui dentro de casa, mudar a visão sobre o bem, o mal, o patrimônio real, a herança real que eu quero deixar para eles. Respira fundo. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Compartilha se você gostou. Deixe o seu comentário aqui embaixo, o seu feedback. Se você também tem alguma dica de alguma leitura da Bíblia para a gente ler juntos, tá bom? E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo!